Palavra de Deus, Lucas, capítulo 12. Vamos repetir de novo o tema? Tempo. Sério? De novo, tempo. E o que diz a divisa? Louco. Hoje. Ajuda aí, vai. Melhorou, né? Ao invés de insensato, vamos ler louco, vamos lá? Louco, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Se você puder abrir a sua Bíblia, nesse texto, palavra de Deus, Jesus, mais uma vez, nos ensina de uma maneira simples e inteligível, por meio de parábola, de uma história contextualizada ao seu tempo, para que a gente possa compreender qual seja a vontade de Deus e o propósito dele para as nossas vidas. É interessante pensar sobre isso. Se você puder abrir a sua Bíblia, você vai entender aquilo que o Senhor está nos apresentando e aquilo que com certeza estaremos ouvindo aqui ao longo desses 4 dias, neste congresso da juventude e dos nossos adolescentes aqui da nossa igreja. Lucas capítulo 12, a partir do verso 13. A palavra de Deus diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: louco, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Gostaria de pensar com você, meus irmãos, e você que está conosco, nos visitando, você que nos ouve também, sobre esse tema que nos fala de um tempo que nós não conseguimos mensurar e nem imaginamos como será. Até porque o próprio texto nos leva a pensar sobre esta questão. É interessante pensar sobre isso, porque desde muito cedo, e aí eu quero que você pense, desde muito cedo, talvez para alguns aqui muito cedo mesmo, nós somos levados a nos preparar para a vida. Nós somos levados a pensar e objetivar um futuro promissor. É assim que acontece. Quando nós nascemos, nossos pais já imaginam e já almejam e já planejam o que eles gostariam que cada um de nós fosse quando crescesse. Isso é muito comum. E quando nós estamos neste caminho de crescimento em que nós já tomamos consciência do que queremos ou não queremos, também começamos a imaginar e a objetivar o que seremos e o que desejamos alcançar ao longo da nossa vida e da nossa existência. É interessante pensar sobre isso. A preparação para tudo isso, desde quando a gente nasce, até mesmo quando nós passamos a fazer as nossas próprias escolhas, está em incluir uma boa escola, está em ter uma boa formação intelectual, está em traçar planos, fazer projetos. Bem interessante pensar sobre tudo isso, a garantir a tal da segurança ou o tal do futuro promissor que todos almejam e desejam, de maneira que quando eu chegar lá eu não tenha nenhuma dificuldade, quando eu chegar lá tudo esteja pronto. É mais ou menos quando o jovem ele começa a se preparar para o casamento,
quando ele começa a pensar, olha, eu já não posso mais ficar sozinho, o tempo passou, a coisa está ficando complicada, então eu preciso me arrumar. E aí, quando ele começa a pensar sobre esta questão, ele começa a fazer planos, começa a traçar projetos para que ele possa alcançar o desejo que ele tem de constituir efetivamente uma família. Então ele se prepara, ele se arruma, ele se constrói pela uma ideia estereótica que ele precisa ter, porque senão ele não vai conseguir a pessoa que ele deseja, e ele começa a pensar em todas essas coisas, eu preciso adquirir isso, eu preciso comprar isso, para que eu possa ter efetivamente um futuro promissor, para que eu possa ter exatamente um futuro sem preocupação. E ele começa a pensar em tudo isso. Mas eu queria que você pensasse, talvez você já tenha pensado, mas o que realmente tem importância em termos de futuro para você? O que é que realmente tem importância para nós, em termos de futuro? A considerar esse tema que nós vamos ouvir aqui durante 4 dias. Talvez você pense efetivamente naquilo que a gente colocou agora: estudar, ter um bom emprego, adquirir bens, guardar dinheiro, investir na bolsa de valores, ter ações do tesouro. Tudo isso talvez seja muito importante e muito desejado para a ideia da qualidade de vida que queremos e almejamos ter. Aqui, para alguns que já passaram da fase do casamento, da constituição da família, ou pensar nos 50, 60 anos que eu posso me aposentar e ter uma vida tranquila. Isso é muito comum. Quero dizer para você que não existe nada de errado nisso. Quero dizer para você que esse desejo de viver uma vida promissora hoje e um futuro sustentável amanhã, não existe problema nenhum. O próprio Jesus, quando ele veio à terra, ele disse que ele veio para que a gente tenha o quê? Vida, e tenha em abundância. Então não existe problema nenhum com relação a isso. À luz da própria vontade de Deus para nós. No entanto, a considerar o que nós estamos vendo aqui, ou que nós estamos já iniciando uma reflexão sobre este tema, percebemos que Jesus nos faz uma advertência quanto aos valores que nós vamos adquirir em razão da vida. Jesus nos adverte quanto aos valores que nós queremos para esta vida, a considerar o que almejamos para amanhã. Assim, nessa mensagem simples, que é uma parábola que Jesus sempre usou como didática para ensinar algo, e é interessante pensar nisso, meus irmãos, porque na simplicidade da didática de Jesus havia toda uma complexidade. Vou repetir. Na simplicidade da didática de Jesus, por meio de um ensinamento, de uma parábola, existia toda uma complexidade a se refletir, a se pensar, como nós ouvimos e até inclusive por meio das orações, para que a gente possa efetivamente ter, por meio desta ideia, ou por meio dessa reflexão, por meio dessa complexidade, mudança e transformação naquilo que somos e a maneira como agimos, andamos e a maneira como vivemos. Então Jesus, meus irmãos, de uma maneira simples de entender, quando interpelado por uma pessoa que queria que ele fosse mediador, juiz, árbitro sobre uma partilha de herança, Jesus apresenta a parábola do rico insensato. É interessante pensar sobre isso. Se você tiver com a sua Bíblia aberta ou não, mas o que fecha essa moldura dessa pequena história, aparentemente simples para nós, é o verso 15 e o verso 21. O verso 15 diz assim: cuidado, fiquem o quê? Atentos. Cuidado, fiquem atentos contra todo o tipo de ganância. A vida do homem não consiste na quantidade ou naquilo que ele possui de bens. E no verso 21 ele diz: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
É como se esse verso 15 e esse verso 21 fosse a moldura desta história e desta ideia e ensinamento de Jesus para nós. Meus irmãos, eu gostaria que você pensasse justamente sobre esta questão, porque em outras palavras, Jesus ele está dizendo para a gente que a pessoa que procura ser rico, e aí a ideia de riqueza aqui, não imagine você apenas que seja a quantidade de dinheiro que você tenha guardado ou a quantidade de bens que você possua efetivamente. Mas Jesus, em outras palavras, estava dizendo que aquele que procura ser rico apenas para esse tempo ou para este mundo está desperdiçando o propósito da sua própria existência. Está desperdiçando o propósito da sua própria existência. Pois, como ele mesmo disse, de uma hora para outra, a sua vida pode lhe ser exigida. E aquilo que você construiu, aquilo que você guardou, vírgula, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Por isso Jesus adverte quanto ao cuidado com os valores que, por vezes, têm norteado a ideia humana como garantidor do futuro promissor, da vida amanhã, da vida de segurança e da vida longa que muito nós queremos e desejamos. Por isso, cabe para a gente aqui uma pergunta no início desse congresso. E a pergunta é para você. Como que você tem vivido a sua juventude? Queria que você pensasse nisso. Como que você tem vivido a sua juventude? Qual tem sido o foco do seu coração? Até porque, né, é um congresso para jovem, para adolescente, mas você que está aqui com a gente, que talvez já tenha passado efetivamente por essa faixa etária, não está imune ou não está aqui livre de responder para você mesmo, diante de Deus, qual tem sido o foco do seu coração. E de que maneira você tem vivido a sua própria vida. É importante a gente pensar nisso. Talvez você diga, pastor, olha, eu vivo uma tremenda correria. E quem é que não corre nessa grande metrópole chamada São Paulo? Eu vivo numa tremenda correria, eu estudo, eu trabalho. E eu tenho que me esforçar muito no meu emprego, porque eu preciso ser promovido, eu preciso ganhar melhor. Eu preciso cuidar do meu visual, porque hoje em dia todo mundo está cuidando do seu visual. Preciso olhar para mim mesmo, eu preciso gostar de mim mesmo, e eu preciso ficar bonito, porque se eu não ficar bonito, eu não sou lá nenhum galã, nenhuma princesa. Então eu preciso dar um jeito na minha vida, e por isso eu corro demais. Porque não dá para ficar esperando que as coisas caiam do céu. Então a minha vida é muito corrida. Então eu preciso trabalhar bastante, eu preciso estudar muito, eu não tenho muito tempo para outras coisas. É assim a vida hoje, cotidiana das pessoas. Mal você consegue olhar para uma pessoa e parar para conversar com ela. Se você trabalha em regiões de um movimento muito grande, normalmente você, ao caminhar pela rua, você é interpelado por pessoas querendo fazer pesquisa, e a primeira coisa que você fala para a pessoa é, olha, desculpa, eu não tenho, o quê? Tempo. Dá para dar uma paradinha, não tenho tempo, estou correndo, tenho que almoçar correndo, tenho que voltar correndo. É assim que a gente faz, porque nós estamos objetivando, porque nós estamos preocupados com os valores que precisamos agora, porque isso é muito importante, porque senão amanhã eu não vou poder ter um futuro tranquilo, eu não vou poder folgar, eu não vou poder me alegrar, eu preciso trabalhar agora, eu preciso me esforçar na escola, eu não posso ficar de DP, porque senão eu não vou ter férias. Então você fica dentro deste frenesi, porque para você é muito importante o que você está fazendo agora, e isto vai te dar garantia de que amanhã as coisas vão estar muito mais tranquilas. É assim que a gente faz, e é assim que a gente vive. E é por essa razão, meus irmãos, que Jesus revela que existe algo muito mais importante do que tudo isso. Existe algo muito mais importante do que aquilo que o mundo tem ensinado para nós, preconizado para nós como fundamental para a vida. E é isso que eu quero que você pense comigo nessa noite aqui. Ao longo desses 4 dias, nós temos aqui a oportunidade de aprender muito a respeito desta
pequena história que Jesus contou. A gente tem oportunidade aqui na simplicidade dessa história de ver a complexidade daquilo que ele espera que a gente compreenda, para que efetivamente a gente possa ter um futuro e possa ter vida. É interessante, meus irmãos, que nesses 4 dias nós temos essa oportunidade. E cabe a mim aqui hoje, a nós aqui hoje, ver algumas dessas lições. O pastor não vai falar aqui 4 dias, mas o pastor quer colocar para você aqui, nessa noite, algumas das lições que estão aqui incutidas nessa ideia simples, mas complexa e necessária para que a gente possa compreender o propósito eterno de Deus para cada um de nós. Para você jovem, para você adolescente, para você igreja, para você que está nos visitando, para você que nos ouve. É importante que a gente pense nisso. E uma primeira lição que eu gostaria de destacar para você é que o futuro não... Vamos repetir? O futuro... Então, cuidado. Fiquem o quê? De sobreaviso contra todo tipo de ganância. Futuro, gente, não se compra. Futuro não se compra. Aquele homem estava crente, vamos olhar aqui para a história. Aquele homem estava crente que tudo que ele tinha construído e um pouquinho mais seria garantia para uma vida futura e uma vida de satisfação. Tanto que ele fala, agora estou de boa. Estou de boa. Vocês estão de boa? Vocês estão de boa? Então. Aquele homem também pensou que estava de boa. Aquele homem também achava que estava de boa. Estou de boa. Ele olhou para aquilo tudo. O texto fala que ele já era rico. E aí, quando ele olhou para o seu empreendimento, viu que o negócio tinha produzido além das suas expectativas. E aí ele olhou para tudo aquilo e falou, nossa, estou de boa. Estou de boa. Se você olhar o texto, verso 19, fala assim, já sei que vou fazer. Porque quando ele viu que a coisa havia se agigantado, a sua riqueza havia aumentado, ele tinha conseguido capitalizar mais com o seu próprio investimento, ele disse, já sei que vou fazer, vou derrubar meus celeiros, vou construir outros maiores, vou guardar a minha safra, todos os meus bens, e vou ficar de boa. Vou ficar de boa. E aí, é só descansar e beber, morar. É o que ele está dizendo aqui no texto. Um economista do século passado, e a gente pode falar assim, né? Tem muita gente aqui que é do século passado. Quem é do século passado, diga misericórdia. Oh, Deus. Será que tem gente aqui do presente século? Quem é do presente século, diga graças a Deus. Não, brincadeira. Ou vocês são do passado ou vocês são do presente. Quem é do século passado aqui, diga misericórdia. Agora eu vou perguntar de novo. Sinceridade aí, gente. Na verdade, como disse Jesus. Quem é do século presente, diga graças a Deus. Brincadeira esse negócio aqui. Gente, não dá para ser do século passado e do presente século. Não dá. Você tem que escolher. Ou vocês nasceram no século passado, ou vocês nasceram nesse século. Mas, deixa para lá. Conta. E aí, meus irmãos, é fato que um economista do século passado, assim como eu e alguns aqui, né? Do século passado, né? E alguns aqui, conta que um economista europeu, ele fez uma pesquisa, e aqui eu quero destacar essa pesquisa, o pastor não trouxe gráfico, né? Mas só para que você possa imaginar, pense num plano cartesiano, de boa, plano cartesiano, ok? Amém? Ou misericórdia? Ô professor de matemática, dá uma força aqui, pelo amor de Deus, o pastor está até sem óculos para não ver, você fala, ô juventude, plano cartesiano, graças a Deus? Tá bom, deixa para lá. Né? O pastor não vai dar aula de matemática aqui não, vamos lá. Então, um economista do século passado, ele fez uma pesquisa, europeu,
né, europeu, ele fez uma pesquisa sobre o crescimento econômico da sua região e o grau de satisfação da população. Ao final daquela pesquisa, do tempo, né, já que a gente está falando do plano cartesiano, né, das duas vértices que existe, né, tempo e a condicional dela, né, e ele percebeu que, enquanto o tempo passava, existiu um crescimento significativo da economia da sua região. Esse era o primeiro ponto daquela reta. Era o primeiro ponto a ser analisado. O tempo passou e a economia cresceu. Então imagine isso. Tá? O tempo está passando e a economia está crescendo. Só que quando ele colocou nesse plano a pesquisa sobre o grau de satisfação daquelas pessoas, ele percebeu que, apesar do tempo ter passado, o grau de satisfação das pessoas continuaram da mesma maneira. Da mesma maneira. Eu estou dizendo isso só para que você possa entender, que ficou claro nesse gráfico, nesse plano, né? Que apesar de haver aumento de riqueza, apesar de haver aumento de bens para aquela sociedade, o grau de satisfação daquela população não mudou, não mudou. E aí eu quero fazer um parênteses aqui para a gente aprender uma coisa legal aqui. Isso mostra que, quando a gente não sabe qual é a prioridade, o que é mais importante para hoje, para nossas vidas, meus irmãos, não é possível realmente ser feliz. Quando você não sabe efetivamente do que é mais importante para você hoje, fica difícil ser feliz. Não é possível viver efetivamente a esperança do que você plantou no passado e do que você está colhendo hoje, mesmo segundo os padrões desse mundo, conforme a própria parábola nos mostra, daquele homem que percebeu que ele tinha até crescido um pouquinho mais. Se você não sabe qual é a prioridade, a importância do seu hoje, daquilo que você é e daquilo que você possui, quais são os seus valores, fica difícil você ser feliz. E eu estou dizendo que o economista, ele viu que houve crescimento de riqueza na sua região, mas o grau de alegria, de satisfação daquela população era o mesmo, não havia mudado. Não havia mudado, porque aquelas pessoas não conseguiam mensurar efetivamente o que lhe era importante. Por isso, meus irmãos, é impossível viver a esperança de um futuro promissor, à luz daquilo que você já plantou, com base naquilo que você está colhendo hoje, mesmo sabendo que aquilo que você está colhendo hoje é maior do que aquilo que você colheu ontem. É isso que ele quer dizer para a gente. É um problema que o homem enfrenta, é um problema que o homem tem, que nós todos temos. Nós temos uma dificuldade muito grande. O homem acredita que ele pode garantir a sua vida com base apenas naquilo que ele, na sua autossuficiência, pode gerar. Esse é um problema do homem. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra, como Jesus disse, que este problema, Jesus chama de ganância. Chama de ganância, chama de loucura. A ganância, como colocado no verso 15, meus irmãos, é um pecado recorrente na vida do homem. E a ganância é a prova que nada neste mundo é suficientemente capaz de tirar do homem o vazio da sua existência. Nada neste mundo, meus irmãos, que ele possua, que ele adquira, é capaz de satisfazê-lo. Você quer um exemplo disso? Quando está chovendo demais, a gente o quê? Reclama. Quando para de chover, a gente, como está muito sol, a gente, quando não tem sol, a gente, sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque nada do que a gente mensure como valor para nossas vidas é suficientemente bom, capaz de preencher o vazio da nossa existência. O vazio da nossa existência. Não existe nada que possa garantir para nós um amanhã, assim como também a certeza, meus irmãos, que a gente vai se deleitar com aquilo que nós temos hoje, porque a gente não está satisfeito. A gente não está satisfeito.
Nós somos pessoas insatisfeitas. Você sabe por quê? Né? Você sonha, você quer, você deseja, né, adquirir algo para você. Aí você imagina o que você quiser. Hoje em dia, eu não quero nem falar aqui que o pastor era do século passado, né? No século passado, na minha juventude, né, o negócio era a gente ter um carro, né, Paulão? Desculpa, Paulão também é do século passado, tá, gente? O negócio era ter um carro. Desculpa aí. Né? Queria ter um carro. Eu acabei ganhando um Fusquinha lá. Quem é que já teve Fusca aqui? Tá vendo? Isso é coisa do século passado. Você nem sabe o que é Fusca hoje, né? Então, mas tá, era um carro, tá, gente? Era o carro do sonho de todo moleque naquela época. Mas aí, né, talvez o seu sonho hoje seja ter o smartphone de última geração, sei lá. Né? Fique imaginando aquilo que você gostaria de ter agora. Vamos parar para pensar um pouquinho aqui. Eu sei que o tempo corre, né? E o tempo não para, mas eu queria que você pensasse. 1 minuto para você pensar. Vamos lá, rapidinho. Põe lá o relógio tic-tac lá. Tem tic-tac aí? Já que a gente está falando de tempo esgotado, né? 1 minuto para você pensar. Tem tic-tac? Não tem. Vamos lá, gente. Ajuda o pastor aí, em nome de Jesus. Me ajuda aí. Mas aí você vai dizer para mim. Tem? Só faltou o tic-tac. 1 minuto para você pensar no que você mais deseja hoje. 1 minuto, pensa aí. O que você gostaria hoje de ter? Hoje de possuir? E aí, enquanto você está pensando, já vai pensando na sua resposta, porque o pastor quer ouvir o que você vai dizer. Tá bom? Já vai pensando na sua resposta e o pastor já quer saber o que você gostaria de ter agora. Vai dizer. E é uma palavra só, tá? Não é um monte de coisa não. Eu gostaria de ter, não. É uma só. Né? Tá bom? Ok, então? Amém aí, gente? Então vamos lá. Falta quantos? Vamos lá. Daqui a 10 segundos você vai dizer para mim o que você gostaria de ter, tá bom? Vamos lá. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O que você gostaria de ter? 1, 2, 3. Só você, irmão José, quer ter alguma coisa? Só aquele jovem ancião ali de quase 70 anos quer um negócio, só ele quer. Você não quer nada? Você não quer nada? Vou contar 1, 2, 3, eu quero ouvir. 1, 2, 3. Isso, legal. Entendi, beleza, é isso mesmo. Se você conseguir o que você disse que gostaria de ter agora, daqui a um tempo, isso para você não será suficiente mais. Aquilo que você imaginou que gostaria de ter agora, esquecendo a saúde ali do nosso jovem ancião, irmão José, mas aquilo que você imaginou que gostaria de ter agora, talvez você tenha pensado, um namorado novo, namorada nova, cuidado, tá, gente? Principalmente se ele estiver do seu lado e ela estiver do seu lado, né? Cuidado aí, né? Que você pode ganhar agora também um futucão, vamos lá, né? Mas vamos parar para pensar, naquilo que você está pensando que você gostaria de ter agora, daqui a pouco, isso que você deseja, vai perder o sentido de satisfação para você. Por quê? Porque nós somos pessoas normalmente insatisfeitas. Nós não temos nada neste mundo que seja capaz de suprir o vazio existencial que existe em nós. E aí eu quero dizer para você por que isso acontece. E eu quero que você pense nisso. Porque no lugar onde deveria estar Deus na sua vida, presta atenção, onde no lugar em que deveria estar Deus na sua vida, quem é Deus? Deus é o nosso Criador, infinitamente grandioso em amar e de prover. Quem crê nisso aqui? Não é? Deus é infinito. Quem crê nisso aqui?
Então, no lugar que deveria estar Deus, infinito na tua vida, infinito em amor, infinito em provisão, infinito em vida, infinito em satisfação, sabe o que a gente fez? A gente tirou Deus. A gente tirou Deus. E sabe o que a gente colocou no lugar de Deus? O nosso desejo. E o nosso desejo é um bolso sem fundo. Entenderam o que o pastor falou? A insatisfação nossa, apesar da gente conseguir isso aqui, daqui a pouco deixa de ser algo tão bom que nos traga satisfação. Porque no lugar aonde Deus deveria preencher o nosso ser, nós tiramos Deus. E aí é só você pensar o que aconteceu lá no Éden, porque no Éden o homem estava provido de tudo que Deus lhe deu. Deus deu ao homem tudo que ele precisava. E sabe o que o homem fez? Ele tirou Deus da sua história e colocou o seu desejo. Detalhe, Deus era infinito em satisfazer e prover a vida do homem, a sua e a minha vida. Sabe o que a gente fez? A gente tirou Deus de lá. E quando a gente tirou Deus de lá, nós colocamos o nosso desejo. E num buraco infinito, aonde deveria estar Deus, entrou o seu desejo. É por isso que você é incapaz de aquilo que o mundo te oferece, te ajudar a satisfazer a sua vida. É interessante você pensar sobre isso. É interessante você pensar sobre essa coisa. É por isso que Jesus, meus irmãos, em uma outra passagem bíblica, ele fala: não acumulem o que para vocês? Tesouros na terra. A gente fica tentando colocar tesouro, valores na nossa vida, mas todas essas coisas não são capazes de nos satisfazer, de trazer alegria, de trazer equilíbrio, de trazer paz ao nosso coração, de trazer segurança para nós. E a gente continua querendo, né? Troquei de carro agora, daqui a pouco eu quero outro carro. Troquei de relógio, eu quero outro relógio. Olha, saiu o telefone S20, não, mas amanhã vai sair o S21. E aí nós ficamos, e a ferrugem destrói, porque essas coisas o ladrão rouba, lembra? Os ladrões roubaram mais de 700 quilos de ouro esses dias atrás. Cadê o ouro? Desapareceu. Ouro, que é um material considerado de extremo valor para a humanidade, desapareceu. E Jesus fala: não faça isso. Ao contrário, acumule tesouros aonde? No céus. Então a primeira lição que eu gostaria de deixar para você é que o seu futuro e o futuro promissor que você deseja e a vida que você deseja, você não pode comprar. Você pode até tentar, mas você não pode comprar. A segunda lição, para a gente terminar aqui: a vida não obedece o quê? Os seus? Vamos repetir? A vida não obedece aos seus planos. E o texto fala: olha, contudo, Deus lhe disse: louco, esta mesma noite lhe pedirão a tua alma. É interessante a gente olhar para essa questão. Louco. Vamos repetir? Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Vamos parar para pensar aqui rapidamente na figura do homem. Do homem rico aqui. Vamos parar para pensar na figura do homem rico. Quem era esse homem rico? Ele era um baita empreendedor, gente. Para pensar. O texto está dizendo para a gente que havia na terra um homem rico que produziu muito. O cara, me permita aqui dizer, ele era um empreendedor. Ele era um grande empresário. Começa a desenhar ele aí. Ele é um cara extremamente competente, porque ele já era rico e aquilo que ele produziu, aquilo que ele plantou, lhe deu muito mais riqueza. Então, o texto, né, e a história de Jesus nos mostra que aquela pessoa era extremamente competente naquilo que ele fazia, naquilo que ele colocava a mão virava ouro, virava dinheiro. O homem era competente demais. O texto fala que ele
produziu muito. E detalhe, mas o texto também fala que ele já tinha muitos celeiros. Se você estiver lembrando da história, ele tinha muitos celeiros, ele tinha muitas posses, era um cara extremamente organizado, não é? Não é igual a logística e a infraestrutura do nosso país, que os agricultores produzem e não tem como escoar a sua produção, né? Esse é um problema sério do nosso país de muitos anos, né? E aí o negócio só corre em cima de roda, né? Detalhe, deixa isso para lá, não tem nada a ver com isso, mas vamos lá. Mas esse homem não, esse homem era muito organizado, esse homem era um grande empreendedor, ele era uma pessoa extremamente, como eu posso dizer aqui, sistemático naquilo que ele fazia. O texto está dizendo, ele já tinha celeiros, ele já tinha tudo guardado. E aí, de repente, quando ele olha para a sua produção, ele percebe que aquilo que ele produziu não caberia nos seus celeiros. Então ele disse, já sei, ele era um estrategista. O cara era bom, gente. Talvez você nunca tenha percebido nisso aqui no texto, mas é o que está dizendo o texto aqui. O cara era bom naquilo que ele fazia. Mas o interessante de tudo isso, que apesar de toda a ideia, de todo o projeto, de todo o plano dele, nada daquilo que ele planejou, a partir daquilo que Jesus disse, aconteceu. Apesar de toda a sua capacidade de produzir, a sua inteligência, o seu intelecto, a sua pós-graduação, o seu doutorado aqui em administrar os seus bens, nada disso serviu para nada para ele. Tudo que ele tinha juntado, diz o texto, ia ficar para quem? Para outra pessoa. Tudo que ele havia produzido ia ficar para outra pessoa. Todo o descanso que ele tinha planejado, que imaginava viver, a sua gorda aposentadoria, não ia acontecer. Não ia acontecer. Isso mostra que planos construídos à luz do que esse mundo nos ensina que é imprescindível para nós, igual o ouro que roubaram esses dias atrás, não servem para nada. É como alguém que tem muito dinheiro aplicado em bolsa de valores. De repente, o que acontece? A bolsa despenca. E aí, meus irmãos, as pessoas que organizaram as suas vidas, o seu futuro, a sua aposentadoria, a sua vida, com base naquilo que ela tem aplicado na bolsa, ela despenca junto para o abismo eterno. Assim como aconteceu na década passada não, no século passado, em 1930 nos Estados Unidos. Quantas pessoas tiraram as suas vidas? Porque eles eram como esses homens, grandes estrategistas, grandes empreendedores, grandes acionistas, e de repente o mundo das ações do mundo todo despencou, e com ele muitas vidas despencaram para um abismo eterno. É interessante a gente pensar sobre isso. Sabe qual é o problema dessa verdade? É que a gente acha que pode controlar tudo. Às vezes a gente acha que pode até controlar a namorada, o namorado, né? E aí a gente até usa aí um jeitinho para fazer isso, né? E aí para os casados, né? A esposa, quando quer alguma coisa do marido, ela sabe como conseguir, ela sabe como conquistar. O marido do mesmo jeito, né? Sabe por quê? Porque nós temos um problema. Às vezes a gente acha que tem o controle de tudo. Você pode até planejar como for. Queria que você pensasse nisso comigo nessa noite. Mas você não pode controlar o seu amanhã. Você pode fazer o que você quiser, pode fazer tudo para dar certo. Você pode ser o cara mais organizado do mundo, mais sistemático do mundo, mas você não tem controle algum do que vai acontecer com você daqui a pouco. Você não tem, eu não tenho. É o problema do homem. Nós achamos, dentro dessa ideia de controle que a gente às vezes acha que tem, nós achamos que a gente nunca vai adoecer, que a gente nunca vai tropeçar, que a gente nunca vai se machucar. A gente acha que o namoro nunca vai passar por uma crise, que
que o casamento nunca vai ter problema nenhum, está tudo certo, e nós vamos viver felizes para sempre. A gente acha, porque a gente acha que está no controle de tudo. A gente tem essa ideia na nossa cabeça. A gente acha às vezes que a gente não vai nem envelhecer, que a gente vai continuar do mesmo jeito que está aqui agora, congelados, porque a gente acha que está no controle. A gente acha que a gente tem habilidade, que a gente é bom. A gente tem esse problema. E assim a gente acaba, sabe o que fazer? A gente acaba por se distanciar daquilo que é mais importante para nós. O Deus que nos deu a vida e a capacidade para a nossa existência. Por esse achismo, meus irmãos, por essa ilusão, a gente acredita que nada pode atrapalhar os nossos planos. E aí a gente faz igual esse homem aqui. Aí sabe o que a gente faz? A gente guarda, a gente imagina que estamos com a vida garantida. Eu só preciso estudar, eu só preciso trabalhar mais, eu só preciso ser promovido. Se eu perguntar para você aqui, você que trabalha, vou perguntar, talvez me responda: o que você ganha está bom? Sim ou não? Não. Você é um cara como eu, gente. Você tem um vazio dentro de você. O que você ganha não está bom. Nossa, eu queria ganhar mais, não é? Você não diz isso? Aí você fala: pô, não tem aumento, né? Funcionário público, Jesus, tem misericórdia de nós. Tem gente dizendo amém, assim seja, Deus. Sabe por quê? Porque a gente tem um vazio dentro da gente, porque o que a gente tem, o que a gente é insuficiente. E dentro desta ilusão, meus irmãos, a gente acha que a gente tendo mais, um pouquinho mais, como aquele homem, a nossa vida está garantida. Aquele homem olhou e ele já tinha muito, e aí ele viu que ele podia ter um pouco mais. Ele achou que estava tudo certo, agora estou de boa. E às vezes a gente pensa assim, porque a gente acha que está no controle. Aí sabe o que a gente faz? A gente destrói os celeiros que a gente tem e constrói outros maiores. E a gente fala: agora estou de boa. Mas a vida, me permita dizer isso para você, ela não está nem aí com os seus planos, tá? A vida, que você não está se preocupando agora, o tempo que você não está se preocupando agora, ele não está nem aí para os seus planos. Ele não está nem aí para os seus planos, para aquilo que você almeja. É por isso que o verso 21 fecha essa moldura, quando Jesus fala: assim acontece com aquele que guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Por essa razão, meus irmãos, à luz do que Cristo nos revelou, o plano de Deus, aquilo que realmente importa para nós, meus irmãos, são as riquezas que Jesus nos disse que a gente precisa colocar como fundamental na nossa vida. Pastor, quando faz aconselhamento aqui de noivos para o casamento, ele fala uma coisa que é importante, que vocês precisam levar para o casamento de vocês. Sabe o que é? A presença permanente de Deus. Vocês querem que o casamento de vocês dê certo? Vocês querem que o namoro de vocês frutifique, dê certo? Vocês precisam levar para dentro do relacionamento de vocês a presença de Deus, porque Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Quem crê nisso aqui? É isso. Foi o que Jesus nos disse. E Ele fala uma coisa interessante, meus irmãos, lá em João. O próprio João fala para a gente: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Eu queria dizer para você e repetir com você uma coisa aqui. Louco, vamos lá? Esta noite te pedirão ou exigirão a tua alma. Eu queria desafiar você aqui. Qual é o futuro que você almeja?
Qual o futuro que você está planejando para amanhã? Amanhã eu tenho que levantar cedo, pastor. O pastor também levanta cedo. Amanhã eu tenho que levantar cedo, eu tenho que trabalhar. Pastor, eu tenho um relatório para terminar na minha empresa. Pastor, eu tenho um compromisso. Qual o futuro que você está planejando? Pena que o reloginho não está funcionando, o tic-tac. Eu ia pedir para colocar o tic-tac aqui. Se você olhar para o seu relógio, você vai perceber que o tempo não parou desde a hora que o pastor começou a falar. O tempo não parou. E o relógio, ele continua a girar. Sabe qual é a pergunta que você precisa fazer e responder para você mesmo? Aonde é que está agora o teu tesouro? Porque o próprio Jesus disse, aonde estiver o seu tesouro, está o quê? O seu? Creia, gente. Creia. Muitas vezes, nós estamos na igreja, mas não estamos. Muitas vezes nós estamos buscando a Deus e não estamos. Muitas vezes nós estamos louvando a Deus e não estamos. Sabe por quê? Porque a gente precisa responder aonde é que está agora o nosso tesouro. Aonde está o nosso tesouro? Jesus nos deu o caminho para que a gente possa ter uma resposta que efetivamente nos leve a ser aqui nesta noite verdadeiros adoradores. Jesus, em um dado momento do seu sermão do monte, ele disse algo muito importante para aqueles que são ansiosos, para aqueles que imaginam que tudo que ele está fazendo agora vai ser muito importante para amanhã. Jesus disse: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Ou seja, Deus, ele precisa ser a base de toda a preparação, de todo o plano, para aquilo que você almeja fazer amanhã. Quem crê nisso aqui? Deus precisa ser a base, Deus precisa ser a preparação de tudo aquilo que você almeja fazer amanhã. Sabe por quê? Porque o tempo não para. Porque o tempo não para. E se você estiver preocupado apenas com os tesouros dessa vida, você corre o grande risco de não ter nada para apresentar diante de Deus quando Ele te chamar. Só com Deus a gente vai enfrentar os desafios agora. Só com Deus a gente vai enfrentar os desafios agora. Só com Deus nós teremos a certeza. Só com Deus nós teremos a certeza que todas as outras coisas, o que? Nos serão acrescentadas. E aí eu gostaria de terminar dizendo aquilo que Tiago disse. Se você crê nisso, se você não é um insensato, se você compreende que a sua vida, ela não pode ser construída com base naquilo que o mundo coloca para você como imprescindível, que o mais imprescindível é os tesouros do Senhor, você com certeza consegue orar, você consegue dizer para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, viveremos e fazermos isto e aquilo. Quem crê nisso aqui? Se o Senhor quiser. Baixa a sua cabeça. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, que este tempo, hoje, é um presente do Senhor para nós. E nós estamos aqui apenas para te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, de sermos, Senhor Deus, produtivos. Te agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu, de sermos, Senhor Deus, hoje aqui na tua presença. Queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor Deus,
de vivermos a certeza e a esperança do amanhã, porque, Senhor Deus, nós temos firmado as nossas vidas sobre o Teu altar, Pai. Nós queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem tratado a nossa insensatez, o Senhor tem tratado a nossa loucura, o Senhor tem preenchido o nosso vazio, e é por isso, Senhor Deus, que nós aqui nesta noite, juntamente com esta juventude, com a Tua igreja, Senhor, nós queremos Te louvar e Te engrandecer. Muda, Senhor Deus, os nossos planos, para que possamos viver os Teus planos, para que possamos ter a certeza plena da vida em abundância que Jesus veio trazer do Senhor para cada um de nós. Muda, Senhor Deus, o nosso destino, muda o nosso caminho, transforma, Senhor Deus, os nossos pensamentos, para que, Senhor Deus, o nosso coração, o nosso culto seja efetivamente racional a Ti, para que, Senhor Deus, a nossa adoração seja sincera diante do Senhor, para que os nossos valores, meu Pai, não sejam deste mundo, mas sejam os Teus valores, os Teus sonhos, os Teus planos, a Tua vida em nós. É a nossa oração e a nossa gratidão, Senhor Deus, aqui nesta noite, pelo tempo, Senhor Deus, que o Senhor nos proporciona, e pela certeza, meu Pai, que Ele jamais na Tua presença se esgotará. É a nossa oração, Senhor Deus, certos da vida que Cristo nos deu. Em nome dEle é que nós oramos. Amém? Amém, igreja? Amém, juventude? Vocês estão de boa? Então a gente está de boa. Paulo.